nunca escrevi uma carta pro meu eu do futuro. Nunca consegui responder perguntas do tipo: onde você quer estar daqui a 5, 10 anos? Tem uma coisa nisso que me incomoda. Uma carta pro eu do futuro faz um registro das suas ideias, dos seus desejos em um determinado momento, tipo uma fotografia do cérebro. E aí, anos depois, você abre aquilo e vê se seus planos vingaram. Você abre aquilo esperando ter chegado no lugar que sonhou lá atrás. Um emprego, um amor, uma cidade. O problema é que isso parece celebrar as confirmações, as mudanças planejadas, uma vida do tipo planilha de Excel. E eu aprendi que as coisas mais bonitas que acontecem são totalmente imprevisíveis. Eu vim parar aqui pela primeira vez por causa de uma fotografia num guia de viagem, no tempo dos guias impressos. Era um panorama das casinhas históricas sobre a falésia, o mar inacreditavelmente azul, ou pelo menos é isso que eu me lembro, porque anos depois folhei os velhos guias e não encontrei nada. A memória é um troço engraçado. Eu nunca tinha visto tantas árvores na vida, e na hora nem me dei conta que estava dialogando com a minha série favorita. Diane, 11:30 a.m., February 24th. Entering the town of Twin Peaks. It's 5 miles south of the Canadian border, 12 miles west of the state line. Never seen so many trees in my life. A beleza me deixou tonta e fez eu me sentir pequena. E aconteceu também outra coisa naquela viagem. Eu descobri que eu estava rodeada de plantações ilegais de maconha. As crianças não visitavam os amiguinhos na época da colheita porque era provável que os pais dos amiguinhos estivessem secando as plantas na sala de estar. Aquela era a principal atividade econômica da região. Fiquei tão fascinada por isso que decidi colocar esse universo num romance, meu terceiro. O livro registra um momento que a maconha recreativa estava prestes a ser legalizada na Califórnia. Hoje as coisas estão bem diferentes. Ganhei o prêmio Jabuti de melhor romance com esse livro. Era o fim de 2018 e eu tinha recém me mudado de Porto Alegre pra cá com a minha namorada. A gente viu o Serginho Groisman anunciar meu nome em uma transmissão ao vivo no Facebook. E a partir daí, eu passei a falar pra todo mundo que eu tinha ido morar dentro do meu livro. Então tá, pessoal, mais um dia de verão aqui na costa, e eu não estou brincando, é realmente um dia de verão. Vocês podem ver que o título desse canal tá bem justificado e vocês vão ver bastante
neblina neste canal. Eu queria falar mais umas coisinhas antes da gente terminar esse vídeo, na real, assim, porque é o primeiro e eu não sei, a pessoa que está me assistindo pode já ter lido os meus livros, ela pode me conhecer da minha newsletter, que também chama Nevoeiro, e sobre a qual eu vou falar daqui a pouco, e ela pode não fazer a menor ideia de quem eu seja, então acho que eu preciso dizer algumas coisas, né? Bom, já falei que eu sou escritora, vocês já sabem onde eu moro, etc e tal. Eu moro aqui desde 2018 e eu comecei a escrever essa newsletter, Nevoeiro, por causa disso, né? Para meio que falar sobre o meu cotidiano aqui, como é que tinha sido mudar de uma grande cidade para uma cidade muito pequena, né? Para essa casa no meio do mato, etc e tal. Enfim, como isso impactou a minha vida em vários sentidos e inclusive possivelmente na minha escrita e tal. Eu criei essa newsletter e ela deu muito certo, ela tem, as pessoas, os leitores e leitoras têm uma relação muito afetiva com ela e eu gosto muito de escrever a newsletter. E, bom, enfim, como esse lugar é meio personagem da newsletter, eu pensei, interessante se eu fizesse uma versão audiovisual dela. Não exatamente assim a versão, vou pegar uma edição da newsletter, vou falar esse texto e colocar algumas imagens, mas usar meio que o clima que eu crio na newsletter, porque no fim a newsletter ela é obviamente só uma coisa escrita, tem uma ou duas fotinhos, mas ela é muito visual, porque eu falo muito daqui da paisagem e tal. E então, poxa, fazia todo sentido eu tentar um projeto em outra mídia, né, experimentar outra linguagem. E é meio que essa a ideia desse canal. Assim, quem me conhece, quando eu falei, vou criar um canal no YouTube, pareceu a coisa mais insana do mundo, porque, tipo, eu sou escritora clichê mesmo, assim, absolutamente introvertida, não gosto de ficar falando para a câmera, né? Faz uns anos eu criei um curso de escrita criativa e online e eu tive que gravar um monte de vídeos eu falando para a câmera e tal. Foi super difícil, assim. Talvez o resultado tenha parecido que eu estava à vontade, mas tipo, demoraram muitos takes para eu parecer minimamente à vontade, como possivelmente este vídeo que vocês estão vendo. Mas então, para dizer que eu não vou ficar falando para a câmera nesse canal que eu estou criando, né? Isso vai ser talvez no final do vídeo, como eu estou fazendo agora, mas muito pouco. Vocês pegaram, né, mais ou menos a ideia do que vai ser. Enfim, esse é um teste, eu estou aprendendo, ainda estou na curva de aprendizado de toda essa coisa de fazer vídeo, né, me gravar caminhando, colocar trilha sonora, etc e tal. Então, espero que vocês tenham gostado e eu vou continuar experimentando nesse formato. E aquela coisa que tem tudo que é vídeo do YouTube, deixem seu like, assinem o canal e nos vemos em breve.